Olá, meus amigos, tudo bem com todos? Muita paz. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, item 34, Jesus disse: Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Quando nós olhamos essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos o quão atuais elas são e como que nós temos o grande desafio de colocar em prática cada dia mais palavras que nós ouvimos há anos, há décadas, há séculos, as palavras de nosso Senhor, e vemos que nos momentos que mais precisamos, muitas vezes não temos elas bem entronizadas, bem colocadas em nossos corações. Então, mais do que nunca, nós temos a obrigação de colocar dentro dos nossos corações, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, essas palavras de Jesus, assim como muitas outras, de que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem a sua própria preocupação. Quando olhamos a lei de destruição que está no livro dos Espíritos, nos ensinando que a vida também é feita de destruições e que é necessário muitas vezes destruir para renovar. Assim como a natureza se renova, assim como as coisas se modificam, periodicamente certas catástrofes, certas situações surgem na sociedade para causar transformações. E o grande X da questão que temos que observar é que dessas transformações, dessas mudanças, dessas destruições, seja uma destruição de algum episódio natural, seja através de uma guerra, seja através de uma pandemia, seja de um acidente, seja qual for, ele sempre traz algum tipo de progresso para a humanidade. Esse que é o grande ponto que nós temos que olhar com bons olhos, apesar das observações, dos cuidados que tem que ter nesses períodos, nós temos que olhar com bons olhos certas situações, porque sempre tiramos progressos e avanços desses episódios que a humanidade vivencia. Por exemplo, a internet, que é essa bênção que nos possibilita essa comunicação tão comum e tão extraordinária para a humanidade hoje, ela surgiu durante a Guerra Fria, na década de 60, quando os Estados Unidos e a União Soviética, o famoso conflito capitalismo versus socialismo, os Estados Unidos desejavam criar uma rede de comunicação para interligar os seus computadores e assim criar uma rede que futuramente daria início à internet. E ali estava o começo daquilo que seria essa grande transformação para a humanidade, revolucionando um dos maiores inventos que a humanidade já viu, que foi a rede mundial de computadores, a internet. Outro grande avanço que poderíamos citar também, na Primeira Guerra Mundial, quando foram inventadas as bolsas de sangue. Até então, as doações de sangue eram feitas de pessoa para pessoa diretamente. Alguém que estivesse precisando de sangue, essa pessoa, de uma pessoa para outra diretamente, a doação era feita. Na Primeira Guerra Mundial, percebendo que havia uma necessidade grande para atender soldados que estavam em estado de sofrimento, necessitando de sangue, então alguns médicos desenvolveram bolsas, onde o sangue pudesse ser armazenado e transportado de um lugar para outro, sem a necessidade do doador estar ao lado do paciente. Foi outra grande revolução. Hoje nós doamos sangue naturalmente, mas ninguém sabe que essas bolsas surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. E assim poderíamos citar inúmeras conquistas que surgiram em períodos de conflito, de guerra, de pandemia, de crises. O progresso também vem. Não é somente nos momentos de alegria e tranquilidade que nós evoluímos, mas também nos momentos de dificuldade, a humanidade dá grandes passos na direção do progresso. Por isso, nós devemos nos entregar a Deus e nunca nos preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã nós podemos acordar e o sol brilha de novo. Pode ser que a cura por uma doença surja amanhã. Pode ser que aquele emprego tão sonhado amanhã apareça na nossa vida. Pode ser que aquela bênção tão esperada surja amanhã mesmo e transforme a nossa vida para melhor. Então não devemos nunca nos preocupar, porque o amanhã que muitas vezes acreditamos pode ser ruim, pode ser o melhor dia das nossas vidas. A melhor coisa a se fazer nesse período é confiar em Deus, permanecer em paz e procurar dar a nossa contribuição na construção de um mundo melhor. E nunca se esqueça, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Muita paz a todos.